Apocalipse 9 é o capítulo mais assustador da Bíblia. Você sabia que Apocalipse 9 contém eventos aterrorizantes que marcarão o início do fim? Este capítulo fala sobre acontecimentos que abalam a fé, revelam horrores e demonstram o julgamento divino. Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, é o único livro de profecia no Novo Testamento. Ele o recebeu de forma única. Deus o deu a Jesus, que o transmitiu a um anjo, que por sua vez revelou a João. Assim, João escreveu suas visões e advertências para as igrejas. O livro foi escrito em um tempo de grandes provações para os cristãos. Durante o reinado do imperador Domiciano, as pessoas eram obrigadas a queimar incenso e declarar: César é Senhor. Para os primeiros cristãos, isso era impossível. Afirmar Jesus é Senhor frequentemente os levava à perseguição ou até à morte. O livro de Apocalipse é, portanto, um guia para aqueles dispostos a manter sua fé, mesmo diante de grandes tribulações. Apocalipse 9 começa com o som da quinta trombeta, onde João descreve uma estrela caída do céu à terra, recebendo a chave para o poço do abismo. Quando o poço é aberto, fumaça densa sobe, escurecendo o céu e o sol. Dela emergem gafanhotos, criaturas demoníacas com o poder de atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Esses não são gafanhotos comuns. Eles não destroem plantas ou árvores, mas causam tormentos intensos às pessoas, como a picada de um escorpião. Durante 5 meses, aqueles sem a proteção divina buscarão a morte, mas ela fugirá deles. As descrições dessas criaturas são assustadoras. Elas parecem cavalos, preparados para a batalha, com cabeças cobertas por algo semelhante a coroas de ouro, rostos como de humanos, cabelos de mulheres, dentes de leão e caudas como de escorpiões. Seus líderes são chamados de Abaddon, em hebraico, e Apollyon, em grego, ambos significando destruidor. O capítulo também menciona que essas criaturas são apenas uma parte do julgamento divino. João relata 7 trombetas que anunciam desastres terríveis. As primeiras 4 causam danos à terra, mares, rios e céu, enquanto as últimas 3 se concentram em eventos demoníacos e espirituais. Os números em Apocalipse carregam grande simbolismo. As 7 trombetas, por exemplo, representam eventos que ocorrerão durante o período de tribulação, antes da vinda de Cristo. Cada trombeta traz desastres como granizo e fogo misturado com sangue, destruição de árvores, transformação de águas doces em amargas e até a escuridão de parte do sol, da lua e das estrelas. A 6ª trombeta liberta 4 anjos presos no rio Eufrates, desencadeando um exército de 200 milhões, trazendo destruição em uma escala sem precedentes. 1/3 da humanidade é morto por fogo, fumaça e enxofre saindo das bocas dos cavalos. Apesar de tantos sinais e julgamentos, João escreve que muitos se recusam a se arrepender, continuando a adorar ídolos e a cometer pecados. Isso reflete o coração endurecido da humanidade mesmo diante da intervenção divina. O livro de Apocalipse revela que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está no controle. Ele protege os seus, marcando-os com um selo divino que simboliza sua fidelidade e proteção. Aqueles selados são poupados do julgamento final, enquanto os ímpios enfrentam a ira de Deus. A mensagem de Apocalipse 9 é clara. O julgamento é inevitável, mas o arrependimento é sempre uma opção para aqueles que desejam voltar-se para Deus. Ele continua a te estender sua mão, chamando a humanidade à reconciliação antes que o fim chegue. Senhor Todo-Poderoso, ao nos debruçarmos sobre as revelações do capítulo 9 de Apocalipse, reconhecemos o peso de sua justiça. A abertura do poço do abismo nos lembra que há consequências para os caminhos de desobediência e rejeição de sua palavra. E ainda assim, mesmo em meio ao julgamento, vemos o chamado ao arrependimento.
Ó Pai, refletimos sobre o simbolismo dos gafanhotos demoníacos. Suas descrições, tão detalhadas e assustadoras, não são apenas um retrato de destruição, mas um alerta. Eles nos lembram que o mundo espiritual é real, que forças além da nossa compreensão estão em constante movimento e que somos chamados a nos voltar para o Senhor como nosso refúgio e salvação. Mesmo em meio ao tormento, mesmo diante das trombetas e do som do julgamento, o Senhor estende sua mão. Apocalipse nos ensina que o arrependimento sempre será uma opção para aqueles que escolhem ouvir o chamado. Senhor, toque os corações daqueles que estão endurecidos, daqueles que continuam a adorar ídolos de ouro, prata, madeira e pedra. Pai, pedimos por discernimento e força para rejeitarmos as tentações deste mundo. Que possamos ver os ídolos ao nosso redor pelo que eles realmente são, distrações que nos afastam de sua presença. Ajude-nos a quebrar as correntes que nos prendem ao pecado, para que possamos viver vidas que glorifiquem seu nome. Senhor, agradecemos por sua promessa de proteção àqueles que carregam o seu selo, o selo que distingue os fiéis, aqueles que são separados para o serviço do reino. Este selo não é apenas uma marca espiritual, mas um lembrete constante de que pertencemos a Ti. Ajude-nos, Senhor, a viver como aqueles que foram selados por Ti. Que nossas ações reflitam nossa fé e que possamos ser testemunhas vivas do Seu poder e da Sua glória. Conceda-nos coragem para perseverar, mesmo em tempos de tribulação, e sabedoria para discernir Sua vontade em meio ao caos. O exército mencionado em Apocalipse 9, tão vasto e assustador, é um lembrete das batalhas que ocorrem não apenas no mundo físico, mas também no espiritual. Senhor, sabemos que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Fortaleça-nos para a guerra espiritual. Dê-nos armaduras espirituais para resistirmos às investidas do inimigo. Que possamos permanecer firmes em Sua verdade, protegidos pela Sua justiça e movidos pela fé e pela esperança que vem de Ti. Pai, mesmo quando Apocalipse 9 nos mostra imagens de destruição e julgamento, também vemos Sua promessa de redenção. Sabemos que o propósito de tudo isso é levar a humanidade ao arrependimento e à reconciliação contigo. Lembre-nos, Senhor, que mesmo nas horas mais sombrias, a Tua luz brilha. Ajude-nos a ver o propósito em meio à dor e a encontrar conforto em Suas promessas. Que possamos viver cada dia com o coração voltado para a Sua eternidade, sabendo que o sofrimento deste mundo é temporário, mas a alegria de estar em Sua presença é eterna. Nos dias de julgamento, como descrito em Apocalipse 9, muitos buscarão a morte e não a encontrarão. Esse tormento é um reflexo da separação de Deus e um chamado urgente para que voltemos ao caminho certo. Senhor, pedimos por força para permanecer fiéis, mesmo quando o mundo ao nosso redor desmorona. Que possamos ser luzes em meio à escuridão, proclamando Sua verdade e Seu amor àqueles que estão perdidos. Por fim, Senhor, lembramo-nos de que o capítulo 9 de Apocalipse é apenas uma parte de uma história muito maior. É uma história de vitória, onde o Senhor Jesus Cristo triunfa sobre todas as forças do mal, estabelecendo um novo céu e uma nova terra. Que essa esperança nos sustente, Pai. Que possamos olhar para além das dificuldades deste mundo e nos concentrar na promessa da Sua vinda. Sabemos que no final, o Senhor enxugará todas as lágrimas e não haverá mais dor, nem luto, nem sofrimento. Se este conteúdo foi valioso para você, compartilhe para que mais pessoas conheçam a verdade de Apocalipse. Que Deus abençoe sua jornada de fé.